Olá, consumidores de Cabo Verde. Bem-vindos ao Defesa do Consumidor, programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Cabo Verde continua em estado de emergência e todos temos o dever de continuar em alerta enquanto trabalhamos juntos para contornar a crise do Covid-19. A ADECO, por exemplo, está retomando com muita garra e com todo o cuidado as suas atividades. Não podia ser diferente, principalmente tendo em conta que na próxima semana, no dia 20 de maio, celebramos uma das datas mais importantes da Associação, o aniversário dos 22 anos da Constituição da ADECO. Por agora, acompanha-nos nos próximos minutos do programa que promove e defende os deveres e direitos dos consumidores de Cabo Verde. No programa de hoje temos os seguintes temas. Notícias da ADECO. A ADECO venceu a primeira instância da ação em tribunal contra a Câmara Municipal de São Vicente sobre incumprimento de pagamento do subsídio. Informação jurídica sobre contratos suspensos todo o mês de abril e volta ao trabalho no mês de maio. Saiba se o salário vai continuar a ser 70%. Educação financeira sobre como fazer o dinheiro trabalhar para si. A ADECO responde se deve continuar pagando as propinas mensais da universidade durante o estado de emergência. A ADECO venceu na primeira instância no Tribunal da Comarca de São Vicente o processo intentálo contra a Câmara Municipal de São Vicente sobre o incumprimento do pagamento do subsídio devido à Associação para a Causa da Defesa do Consumidor, decorrente da obrigação assumida por protocolo de parceria entre as duas entidades que foi assinada em 2009. Entretanto, desde 2012, a ADECO não recebe o montante acordado. Segundo a decisão do Tribunal da Primeira Instância, a Câmara Municipal de São Vicente terá de pagar as prestações referentes ao período do segundo semestre de 2012 a 2020. Manteremos os consumidores informados sobre o desenrolar deste pleito judicial, até que haja um cumprimento voluntário ou a execução da sentença. O Covid-19 forçou várias empresas a tomarem medidas de emergência para lidar com a crise e evitar a propagação da doença, tanto que algumas entidades empregadoras suspenderam contratos no mês de abril e voltaram a trabalhar em maio. Saiba se o salário vai continuar a ser 70% em informação jurídica. É sabido que, dada a situação de pandemia que se vive em Cabo Verde e no mundo geral, e por decorrência do estado de emergência, o Governo, para implementar esse estado de emergência, adotou uma série de medidas que, neste concreto, relacionado ao direito de trabalho, medidas que permitissem às entidades empregadoras suspender contratos de trabalho, podia ser uma suspensão total ou suspensão parcial dos seus contratos de trabalho para mitigar os efeitos desta pandemia, para evitar os despedimentos em massa ou os despedimentos coletivos. Então, essas entidades empregadoras que optaram por esta via de suspensão contratual ou a que nós chamamos também de layoff, podem fazer ou podiam fazê-lo até ao máximo de 3 meses. Uma suspensão atípica àquilo que acontece no Código Laboral. Portanto, até ao máximo de 3 meses, as entidades que se sentissem fragilizadas pela situação de pandemia podiam suspender contratos. Claro que, reunidas as condições para que pudessem beneficiar deste incentivo dado pelo Governo, os trabalhadores suspensos poderiam oferir 70% do seu salário. Uma situação também atípica que admite a redução do salário, pois nas situações normais vigora o princípio da irredutibilidade do salário ou da retribuição. Portanto, é por ser uma situação atípica diferente que se permite que ao salário seja mexido, seja reduzido, que eles, estando em casa, possam oferir de 70% do salário, onde 35% são pagos pelo Governo na pessoa do INPS e 35% pagos pela entidade empregadora. Mas atenção que a situação de suspensão entende-se que nós temos determinados efeitos dos contratos
ficaram congelados. Ficaram congelados, como quem diz, por exemplo, a prestação da força de trabalho, a prestação efetiva da força de trabalho ficou pendurada, assim como a entidade empregadora deixou de poder beneficiar desta força de trabalho, desta mão de obra. Por isso o contrato ficou suspenso em alguns efeitos. E os mais diretos são esses, a força de trabalho. Se a entidade empregadora, que começou por optar pela suspensão de contratos, decidir que vai reaver para si a sua mão de obra, o seu staff de pessoal, porque vai reabrir portas ou porque vai voltar a funcionar em pleno, nós devemos entender que houve o levantamento da suspensão contratual. Então, o contrato passou a vigorar em pleno, os efeitos passaram a produzir-se todos. Isto é, a prestação do trabalho, o benefício da força de trabalho e o salário passou a ser, ou deve passar a ser, um salário a 100%, porque vai passar a vigorar o princípio da irredutibilidade da retribuição. O salário não pode ser reduzido a não ser nas situações legalmente previstas e bem justificadas. Então, se houve o levantamento da suspensão contratual, houve o retomar das atividades, nós vamos entender que a esses trabalhadores deve-lhes ser pago um salário a 100%, um salário inteiro, porque houve o levantamento da suspensão contratual ou do layoff. Hoje relembramos um tema econômico fundamental e que pode ser de muita ajuda para os consumidores no contexto atual que se vive devido à crise da pandemia do coronavírus. Saiba como fazer o dinheiro trabalhar para si em educação financeira. Que maneira não te fazer dinheiro trabalhar para nós? Em que situação não poder dizer que não te trabalhar pelo dinheiro? Quando não te trabalhar somente para pagar despesas mensais, ou mesmo que não aumentar nos rendimentos e nas despesas está aumentar na mesma proporção, quer dizer que não te trabalhar pelo dinheiro. Ou seja, não te preso na armadilha da corrida dos ratos. Não te trabalhar, ganhar dinheiro apenas para pagar despesas. Em que situações não poder dizer que dinheiro te trabalhar para nós? E quando os rendimentos gerados nas aplicações que não tem feito, não te conseguir ter independência financeira de forma a viver uma vida saudável e estável sem precisar trabalhar. Mas isso não é fácil. Fazer dinheiro trabalhar para nós é um caminho bastante difícil. Como é que não te começar? Algumas dicas que não poder seguir é o seguinte. Primeiramente, não tem que começar a fazer um planeamento financeiro, fazer poupança, mas mais do que poupar, é preciso saber rentabilizar nas poupança. É necessário, portanto, não investir nas poupança em produtos financeiros rentáveis, de forma a aumentar nos património. Se não comprar uma casa, portanto, para alugar mensalmente, aquela casa pode ser um passivo ou um ativo. É um ativo quando o rendimento gerado daquele aluguer, por exemplo, é maior do que os passivos que nós temos. Nesse caso, impostos e manutenção. Caso contrário, portanto, um passivo. Portanto, aqui ficam algumas dicas para não conseguir fazer dinheiro trabalhar para nós. Portanto, mãos à obra. Você é um dos consumidores que querem saber se devem continuar pagando as propinas mensais da universidade durante o estado de emergência? Então tire as suas dúvidas e a ADECO responde. O estado de emergência decretado pelo Presidente da República e executado pelo Governo de Cabo Verde, e bem como o momento que se vive pós-estado de emergência em algumas ilhas devido ao Covid-19, como as medidas de distanciamento social e as medidas também aprovadas durante esse período, dificultam, ou seja, cancelaram, de certa forma, as aulas presenciais, o serviço de aulas presenciais oferecido pelas instituições de ensino superior. E sem as aulas presenciais, muitos alunos trouxeram um problema de que deverão continuar a pagar as propinas mensais. Ou se no caso de já terem pago o total do valor anual, se deverão, o que é que poderão fazer?
não é? Essas são as questões que se levantaram, que são questões de relação de consumo, não é? Relativamente ao contrato que se fez entre o consumidor, o aluno e a prestadora de serviços, a instituição superior. A DECO recomenda inicialmente que o aluno não deverá procurar a decisão judicial, ou entrar com uma ação judicial contra a instituição de ensino, para obter indemnizações possíveis relativamente ao cancelamento das aulas presenciais, já que não se pode responsabilizar a instituição de ensino, visto que a causa, que é o Covid-19 e o estado de emergência, as medidas de distanciamento social, são causas excepcionais, não é? Excepcionais que não responsabilizarão a instituição de ensino superior. Mas a ADEC recomenda soluções extrajudiciais que o aluno e a instituição de ensino poderão procurar através de uma negociação. A primeira solução que a ADEC recomenda é a procura da instalação de um modelo alternativo de educação. Um desses modelos pode ser a educação à distância, fazendo uso dos meios informativos e de comunicação, como a internet, por exemplo, Google Classroom. São vários instrumentos que existem que possibilitam esse ensino à distância, que é uma medida que está legalmente prevista no ordenamento jurídico cabo-verdiano. Logo, porém, tem-se de garantir que esse ensino à distância tem a mesma qualidade que o ensino presencial. Uma outra possibilidade dentro das soluções alternativas é continuar-se a pagar o valor das propinas, porém manter-se como crédito. As aulas continuam suspensas, mas após esse período do Covid-19 terminar, o que é que se irá fazer? E se é mudar o calendário escolar junto com as férias e continuar as aulas por esse mesmo período de tempo que se teve cancelado. Mas também garantindo a mesma qualidade que o ensino anterior presencial. Uma outra solução é que se o aluno já tiver pago o valor total e já não tiver interesse nesse segundo semestre, não é? Poderá pedir o reembolso parcial num formato de pagamento que não deverá manter em situação negativa nem a instituição de ensino, mas também deverá garantir o direito do consumidor relativamente ao estudante. Se o estudante observar que não se garantiu qualidade de ensino no modelo educativo alternativo, o estudante deverá fazer uma reclamação. Deverá inicialmente reclamar perante a instituição de ensino superior, mas uma vez mantendo essa falta de qualidade, deverá fazer uma reclamação ou na ADECO, que é a Associação para a Defesa do Consumidor, que representará o aluno, o consumidor, perante as autoridades competentes, ou então diretamente na ARS, que é a Agência Reguladora para o Ensino Superior. O programa já está chegando ao fim, consumidores, mas não vamos embora antes de lembrar-vos duas coisas muito importantes. Primeiro, em quarentena ou não, temos de continuar lavando as mãos para prevenir-nos e evitar a propagação do Covid-19. Segundo, na próxima semana, 20 de maio, é o aniversário da ADEC, que este ano será num contexto muito diferente e desafiante. Assim que já podem estar antecipando os presentes de aniversário entrando no site adec.cv, onde está disponível toda a informação para ser um sócio da ADEC e apoiar essa causa, porque consumidores somos todos nós. Para mais informações, siga as redes sociais da ADEC, leia o jornal impresso Terra Nova ou escuta-nos nas nossas 12 rádios parceiras. Defesa do Consumidor volta na próxima quinta-feira.